vai mudar. Salve, salve, reis e rainhas de copas! Está começando mais um episódio da segunda temporada do podcast A História Não Mente. Sejam muito bem-vindos, meu nome é César Augusto e hoje estarei aqui na ilustre presença de Cláudio Maldonado, Ricardinho, o Mosquitinho Azul e Fabinho Guerreiro para discutirmos sobre o que foram os dois últimos jogos do Cruzeiro e o trabalho do Felipe Conceição, The Tiger, à frente do Cruzeiro. Sejam muito bem-vindos, amigos. E na coletiva após o jogo, o técnico Felipe Conceição dividiu o trabalho dele em dois aspectos. O primeiro momento de oportunidades e observação, e nesse segundo momento, segundo ele, o Cruzeiro passa mais próximo de ter uma base bem fundamentada, né? Algumas solidificações do time titular. Eu queria saber de você, Osmar, sobre aquilo que o Cruzeiro vem apresentando, que a tendência é que seja o time titular do Felipe Conceição. Nós conseguimos ser definitivos a partir de algumas figuras? Seja muito bem-vindo. Fala Cezão, como vocês estão, reis e rainhas de copas, tudo bem com vocês? Então, Cezão, acho ainda cedo para dizer isso, é só o 8º jogo da temporada. Acho que tem algumas peças que estão se firmando sim, mas ainda é cedo para cravar uma titularidade. Principalmente ali na zaga, o time vai ser praticamente esse, creio eu, até o final da temporada, porque estão os melhores do elenco e não deve chegar peças melhores que essas que a gente tem, como Manuel, Ramon, Fábio, Matheus Pereira, Cáceres. Só se o Manuel não renovar, aí sim vai ser mudado. Mas tirando o primeiro volante, acho que ainda tem muita disputa ali para ser travada pela uma titularidade, e acho cedo ainda. Agora mesmo chegando o Rômulo ali, a tendência é que ele ganhe a vaga do Matheus Barbosa, mesmo que este Matheus Barbosa esteja crescendo de produção, né? Tenha feito os 2 melhores jogos com a camisa do Cruzeiro até então. Eu acho que até que esse jogo contra o Boa Esporte foi o melhor dele com a camisa do Cruzeiro. Tá bem melhor posicionado, o Felipe Conceição tá orientando ele melhor, ele tá se acostumando à posição, tá conseguindo chegar na área, tá conseguindo ser efetivo na criação ali, conseguindo recuar um pouco, fazer um lançamento, coisa que a gente não viu nos primeiros jogos dele aqui. Tem algumas deficiências, ainda às vezes domina errado a bola, erra um passe ou outro, mas acho que isso vai melhorar conforme ele for jogando, conforme ele for se acostumando com a posição. Acho que ele tem tudo para melhorar, mas acho que o Rômulo vai tomar a posição, até por ser mais experiente, por ter mais qualidade, né? Ninguém fica 10 anos na Itália sem ter qualidade, e acho que ele vai agregar muito nisso. Nas outras posições de ataque, como ali no meio, o meio atacante ali, que hoje foi o Marcinho, mas ainda também acho que tem muita coisa para acontecer ainda. Tem o Marco Antônio voltando agora, o Mago Antônio, né? Depois de fazer seu projeto Goretzka, né? O seu projeto Bayer aí, ele volta um monstro para a posição, um monstro de jogador, e tem tudo para crescer, talvez brigar ali pela titularidade. Eu inclusive acho que ele vai ser o titular, porque eu acho que ele faz mais a cara do meia que o Felipe Conceição quer ali. Acho que ele tem mais qualidade que o Marcinho e Claudinho no passe longo, no lançamento, no cruzamento, na visão de jogo. Acho que ele tem tudo, mas ainda precisa ver se ele vai se com esse novo condicionamento físico dele, ele vai conseguir ser mais intenso em campo, né? Creio eu que vai conseguir. E passando mais para ataque, acho que ainda vão chegar peças, principalmente para as pontas, porque já estão hoje os 2 melhores, na minha opinião, os 2 melhores do elenco, Bruno José e Ayrton, são 2 pontos que fazem mais a cara ali, tem mais qualidade que o Felipe Augusto e o Potker, que te entregam mais que o Felipe Augusto e o Potker, entendeu? Eles além de serem mais jovens, né, são mais rápidos, fazem mais um trabalho tático, um trabalho coletivo, e então eu acho que eles vão te entregar mais, além de serem jogadores novos, e a tendência é evoluir, né? Diferente do Augusto e do Potker, que são jogadores mais velhos, que a gente já sabe que vão entregar, já mostraram, já fizeram ao longo da sua carreira isso. Então acho que a tendência é Bruno José e Ayrton se manterem de titulares, mas ainda acho que vão chegar jogadores para a posição. Então ainda não cravo isso.
E ali no nosso centroavante ainda está em dúvida ali. Eu acho que é a posição que vai ser mais mudada durante a temporada. Acho que não vai ter um titular fixo. Acho que o Felipe Conceição, ele vai mudar esse centroavante de acordo com a necessidade de um jogo. Por exemplo, se os zagueiros forem mais altos ali e precisar segurar os dois zagueiros, acho que ele vai entrar com o Marcelo Moreno, um Thiago. Não vai entrar com o Sobs para fazer isso, porque o Sobs não consegue fazer o pivô, o Sobs não consegue prender os dois zagueiros, ele já volta mais. Então, acho que principalmente ali ele pode ter muita alternativa tática. Ainda tem o Thiago, que vai pedir passagem, né, por ser novo também, por mostrar às vezes nos jogos uma característica um pouco diferente dos outros, uma característica mais de explosão, né, diferente do Moreno, que também é um centroavante mais parado, né, que ele movimenta muito. Até a tendência seria ele ser um centroavante parado, que seria o melhor que ele faz, que é cabecear ali, finalizar de longe, finalizar de perto, mas ele ainda tem uma deficiência ali de posicionamento. E diferente disso, o Thiago consegue antecipar zagueiros, ele tem uma explosão maior que o Moreno, então acho que ele pode ser muito explorado. E também tem o Zé Eduardo voltando ainda, né, recuperando de um problema no coração. Torço para que tudo dê certo, que ele consiga retomar a carreira aqui no Cruzeiro e em qualquer outro lugar. Que fique tudo bem com o Zé Eduardo. Enfim, é isso. Acho que ainda é cedo para dizer quem são os titulares absolutos ali do Cruzeiro. Acho que ainda tem jogadores que não foram utilizados, como o Wellington, Stênio, Marco Antônio, Nonoca, o Rômulo chegando agora. Então acho que ainda tem muitos jogadores que vão chegar e podem acrescentar ainda nesse time, podem trazer uma característica diferente que o Felipe Conceição goste. Então acho que é cedo ainda para dizer, mesmo que o time esteja apresentando uma evolução tática, né? Venha crescendo, e até por isso acho que ainda é cedo para definir quem são os titulares e quem não são. E começando pelo mais otimista de nós todos, Edu, muito se fala em intensidade e evolução nas coletivas do Conceição. Como você encara esse processo que o time do Cruzeiro passa nesse momento, que em alguns momentos ele passa a sensação de ser um time que realmente evoluiu, e no jogo seguinte o Cruzeiro demonstra uma involução muito grande? Como você... Eu já fiz a pergunta, já meio que opinei em cima dela, né? Como que você está encarando todo esse processo que o Conceição bate bastante nas coletivas? Salve, salve Cezão, salve, salve reis e rainhas de copas. O que eu já disse nos primeiros episódios do podcast dessa temporada, e a palavra é evolução e continua sendo. Assim como o Conceição já vem frisando isso, a gente vê que nos jogos o Cruzeiro está tendo sim uma evolução tática, só que também precisa passar por uma evolução técnica de determinadas peças em seus setores, porque várias dessas peças não jogavam assim nos times da temporada passada. E aqui no Cruzeiro, o Felipe Conceição está preparando, né, colocando em prática um esquema com jogadores jogando um pouco diferente do que eram acostumados. Só que são jogadores profissionais, são jogadores que já passaram por muitas coisas na vida, e o mais do que o essencial é saber realizar as funções do setor em que ele atua. E isso eu vejo uma grande dificuldade do Marcinho, por exemplo, em fazer o papel do meia de criação. Ele some muito do jogo. Hoje teve uma pequena melhora, uma boa melhora no primeiro tempo. Apareceu mais para o jogo, tentou alguns passes enfiados, algumas jogadas assim mais efetivas, né, digamos assim, porque nos outros jogos era só toque para trás, toque de lado, e não buscava ser responsável, né, pelas criações durante a partida. Então eu vejo que algumas peças, inclusive o Matheus Barbosa, que vinha muito criticado, começou a ter uma evolução maior nessa função diferente do que ele jogava, que o Felipe Conceição pediu. Ele hoje joga quase como um meia-direita, né, fazendo o box-to-box, indo, voltando e tal. Ele tem uma dificuldade física para fazer esse papel. Eu acho que o Rômulo, que entrou muito bem na partida, deu um fluxo muito bom ali no meio de campo. Eu acho que ele vai acabar
pegando essa posição definitiva ou até mesmo a posição do Marcinho, porque como o Matheus Barbosa vem evoluindo, a gente pode ter Adriano, Matheus Barbosa e o próprio Rômulo fazendo um papel de meia e não de segundo volante como a gente imaginava que seria. Hoje na substituição o Matheus Barbosa permaneceu, né? Ele só foi sair depois com a entrada do Jadson, que foi ridícula a participação dele em campo. Ele errou praticamente todos os passes, ainda tomou um cartão amarelo, então atrapalhou o próprio Rômulo numa boa jogada. Então a gente vê que o Cruzeiro vem evoluindo taticamente, saída de bola, armação de algumas jogadas de ataque. A gente vê o Cruzeiro muito bem postado em campo agora, corrigiu muitos erros, inclusive defensivamente. O Bruno José definitivamente agora pegou a posição titular, eu acredito. A Ayrton vai ficar revezando essa posição, seja com o Claudinho, seja com o Felipe Augusto, mais pelo desgaste das partidas do que por qualidade técnica, né? Eu acredito que o Claudinho mereça mais oportunidades também de entrar no jogo. Hoje ele não entrou, né? Em função do Rômulo ter entrado no papel do Marcinho. Acredito que o Claudinho também pode cair mais pelos lados. Ele sabe fazer essa função indo no fundo, usando da habilidade, usando passes verticais, ali diagonais. Ele consegue espetar bem o jogo. E para mim, a função de camisa 10, de armador de meia central que o Marcinho exerceu, para mim é uma função que o Marco Antônio deveria exercer, e eu torço para que ele seja relacionado bem rápido, porque o que eu acompanhei dele na base, o que eu acompanhei dele na seleção de base, é um jogador que tem um potencial incrível, um talento fora do normal. Então é um chute de fora da área, é falta, é o passe em profundidade, é o lançamento, é um camisa 10 clássico que ganhou muita massa magra, está bem fisicamente agora, está preparado para enfrentar os desafios. Eu espero que o Marco Antônio tenha chance, porque é um jogador da base que merece muito essa atenção e que merece muita oportunidade, porque vai mostrar, tem muito potencial para isso. Então, é continuar com essa perspectiva de crescimento, apoiar um pouco mais o trabalho do Felipe Conceição. Não gostei das substituições, ficou um pouco bagunçado. Às vezes ele poderia ter usado um pouco mais, ele mexeu de forma estranha em algumas posições ali na hora de fazer as trocas no jogo de hoje. Mas é interessante que de um jogo para o outro foi evidente a melhora. O Cruzeiro fez um jogo muito ruim, né, contra a Tombense, e agora conseguiu evoluir contra o Boa. Espero que continue essa evolução, porque é muito importante para esse trabalho. A gente tem que visar muito o campeonato da Série B, o Mineiro vai servir para isso. É importante também ficar entre os 4, classificar sim, mas o principal é deixar esse time bem montado. Ele agora está mantendo um pouco mais a escalação, né? Deixar esse time pronto para a Série B. Eu acredito que agora as peças estão se acertando. Vai ter uma evolução física, vai ter uma evolução técnica, mas a evolução tática está nítida, que já está tendo, e a primeira parte é o mais importante, né? Saber armar essas linhas, que elas estejam funcionando, e a parte técnica vai evoluir também. A gente vai ver esse time tendo melhores resultados. E contextualizando o nosso ouvinte, o Cruzeiro com essa vitória, ele chega a 11 pontos e está na terceira colocação. Ele pode ser ultrapassado pela Caldense, que faz o clássico contra o Dragão do Mandu, que é o Pouso Alegre, às 3h30 da tarde, partida que tem a transmissão da Federação Mineira de Futebol, para você que é fã do futebol alternativo. E o Atlético também, que pega a Tombense. Em caso de vitória do time de São João del Rei, o Cruzeiro pode ser ultrapassado. Gabriel, após a partida, nós conversamos sobre o que foi o Cruzeiro na partida de hoje. E eu te dizia que eu entendi sim que teve uma evolução, sobretudo no aspecto da saída com a bola, né? O Cruzeiro conseguia... Ele teve poucas dificuldades hoje para sair com a bola. Então, Gabriel, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Uma pergunta bem fácil, né? O que falta nesse time do Cruzeiro? Fala, Cezão. Fala, amigos do podcast, bom demais. Como é bom vencer, né, cara? Cara, eu sei que o Cruzeiro tá um pouco longe do ideal ainda, né? Mas assim, é bom pra autoestima da gente, né? Quando o Cruzeiro vence. Claro que a gente sabe a situação do time, que não é nada bom, né? Mas assim, eu acho que o Cruzeiro apresentou uma postura no primeiro tempo
pelo menos taticamente, muito boa, cara. Conseguiu se impor ao Boa Esporte, conseguiu jogar no campo deles, conseguiu finalizar 10 vezes, entendeu? Conseguiu trocar passes muito rápido, entendeu? Acho que o time foi muito bem. A parte técnica tá deixando a desejar ainda, entendeu? Acho que tá bem nítido aí que os jogadores são bem limitados, né? O segundo tempo, não, terminando, né, de analisar o primeiro tempo, o Cruzeiro foi com 1-0 por vestiário, com gol do Solves, poderia ter feito mais. Eu acho que o Cruzeiro poderia ter ido com pelo menos 2-0 pro vestiário, mas beleza. Voltou o segundo tempo, né? Oscilou um pouco, o Boa Esporte também cresceu um pouco, ofereceu o Cruzeiro perigo ali 1-2 vezes, mas a gente também teve chance no segundo tempo, entendeu? E essa partida aí pra mim é o seguinte, cara, pra mim essa partida aí aconteceu o que já tava cravado na minha cabeça, o quê? O Tigrão é um bom técnico, eu acho que assim, não tem melhores opções pra nós hoje, ele tem que continuar, ele fez um trabalho melhor, só que os jogadores são limitados, cara. Né? Os nossos atacantes são limitados. Eu acho que o Cruzeiro precisa de uns 2 pontas para chegar e ser titular e de centroavante também para chegar e ser titular, cara. É porque o nosso ataque não faz gol. Simples assim. Mas é isso aí mesmo. Muito obrigado, amigos, e tamo junto. Jogar na cama e te dá muita pressão, vem.